Atos 27. No capítulo de hoje mostra quando eles conseguem chegar em terra firme, né? O navio naufraga, todos, né, incluindo Paulo, são salvos. Mas o que é mais interessante é como eles são recebidos naquela ilha, né? Eles descobrem que a ilha se chama Malta e as pessoas que estavam na ilha receberam eles muito bem, né? Ajudaram eles. Pelo fato deles não falarem grego nem latim, eles eram considerados bárbaros. Mas mesmo assim, gente, eles ajudaram eles foram lá, receberam eles da melhor forma, alimentaram eles, porque estava chovendo e estava fazendo muito frio, esquentaram eles e tudo. E Paulo ainda pôde fazer muito mais pelaquela cidade, né? A ponto dele conseguir curar o pai do governador da cidade e conseguiu fazer muitos outros milagres, porque no começo, quando eles estão lá numa fogueira esquentando, não sei o que Paulo vai fazer, e uma cobra pica Paulo. E aí uma das pessoas olha e fala assim, gente, esse homem só pode ser assassino. Por quê? Porque ele fugiu de um naufrágio e agora mesmo em terra e salvo, algo tá tentando matar ele. Só que aí eles perceberam que Paulo não começou a inchar, não começou nada, ficou normal. E aí eles perceberam que Paulo realmente era uma pessoa diferente, a ponto deles achar que Paulo era um deus. Mas aí Paulo, né, aproveitou a oportunidade para pregar, aproveitou a oportunidade realmente para mostrar quem era Deus, né? Então a gente vê que mesmo em circunstâncias adversas, Deus sempre consegue tirar algo bom, tirar algum proveito disso, gente. Por mais que eles estavam ali num naufrágio, sofreram tudo aquilo, Paulo ainda conseguiu trazer a salvação e a cura para aquela cidade. Nada, gente, impediu, nem mesmo uma cobra picando ele. Então a gente vê que quando a gente está na presença do Senhor, nada, nenhum mal que venha sobre nós nos abala ou nos impede de fazer a vontade de Deus. E aí continua, né? Paulo chega a Roma e aí ele fica em prisão domiciliar, mas ele consegue de lá pregar, ele consegue receber o que ele quiser na casa, e aí ele fica lá pregando a palavra de Deus, salvando mais e mais vidas. Mas olhando o contexto todo, né, da história de hoje, né, de como Paulo, ele era guiado pelo Espírito, a gente precisa entender que quando nós estamos buscando, quando a gente está realmente na presença do Senhor, ele sempre vai agir ao nosso favor. Muitas vezes não é o favor que a gente acha, né? Por quê? Imagina a situação de Paulo. Ele não podia muito bem chegar em Roma tudo tranquilo? Ele não podia ter uma viagem simplesmente tranquila? Se o anjo já falou que era o objetivo, para que passar por tudo isso? Porque são as provações que nos provam realmente se somos fiéis a Deus. É nessa circunstância que prova quem Paulo era ou prova como Paulo acreditava em Cristo. Então a gente precisa entender isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que a vida com Deus é ter uma vida boa, tranquila, não vai acontecer nada. Claro que não. O próprio Cristo disse que nós seríamos perseguidos, teríamos tribulações por causa do nome dele. Então, gente, você acha mesmo que o diabo vai ficar ali sentado, olhando você ter uma vida boa, sem tentar intervir, sem tentar abalar a sua fé, sem tentar fazer com que você caia? Claro que não. E se a gente não tiver fortalecido, gente, nós vamos cair. Se a gente não tiver realmente a fé que Paulo tinha, a determinação, a confiança e o tanto que ele acreditava em Deus, fazia com que ele a cada hora, a cada momento ele queria pregar e levar aquilo que ele sentia, aquilo que ele estava vivendo para as outras pessoas. E da mesma forma não muda isso dentro de nós, gente. A mesma chama que queimava dentro de Paulo tem que ser a mesma chama que queima dentro de nós. Porque só assim a gente vai conseguir passar por provações, passar por o que vier. Nós vamos conseguir passar porque a nossa fé, o nosso amor vai estar ligado em Deus e não nas coisas terrenas. Vai estar ligado em como a gente pode fazer para a obra dele. Então que realmente fica o exemplo de Paulo para as nossas vidas e que a gente possa realmente seguir o mesmo caminho que ele seguiu, confiando, amando, buscando, amando o próximo e o propósito dele acima de todas as coisas, acima até mesmo do próprio conforto, do próprio lazer, da própria vontade, que a gente possa realmente entender e compreender o nosso propósito, assim como Paulo entendeu e compreendeu e foi até o fim e cumpriu tudo. Então que a gente possa realmente buscar a cada dia mais, estar na presença do Senhor, buscar fazer a diferença nesse mundo. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!